Mulheres de Esperança. Aqui estamos para mais uma conversa e vamos dar continuidade à série sobre os 7 pecados capitais. Hoje vamos falar sobre a inveja, mas não será um episódio de caça ao invejoso, nem como detectar o mal olhado. Não, de todo. O que nos comprometemos é a explicar melhor do que se trata e o que está por trás deste sentimento, que não é apenas um sentimento. Eu sou a Sónia Simões. E eu, a Inês Gaspar, e este é mais um programa Mulheres de Esperança. Este programa está disponível nas principais plataformas digitais. Sónia, eu sei que tu aprecias tanto a beleza e a arte quanto eu, e à medida que me ia aproximando do tema de hoje, comecei a lembrar-me do Michelangelo. Eu de facto aprecio muito arte. Aliás, a minha base de estudo foi essa, não é? E o teto da Capela Sistina está aí como prova, não é? Do Sim. talento extraordinário desse homem, que é o Michelangelo. Eu nunca visitei, mas está nos meus planos. Sim, também. E é disso que eu quero falar. Talvez possa surpreender alguém ou não, mas Michelangelo só foi levado a criar aquela obra lindíssima porque Bramante, o arquiteto responsável pela Basílica de São Pedro, convenceu o Papa da época a convidá-lo a pintar o teto da capela. Sim, foi muito bem indicado, porque ele era a pessoa certa, não é? Para fazer Exatamente. isso. Mas não sei porquê, parece-me que vais aí acrescentar alguma informação assim mais misteriosa e mais escondida. E porque a maioria das pessoas não sabe que Bramante considerava Michelangelo mais como um escultor e não como um pintor. E por isso Bramante quis tramar Michelangelo, indicando para um trabalho que, segundo ele, o artista ia falhar redondamente. Olha, correu-lhe muito mal, pelos Pois foi. vistos. Eu sabia que Michelangelo tinha uma rivalidade, não é? Uma competição renhida com Da Vinci, mas não tinha a noção que tentaram tramá-lo por inveja. E nem foi o Da Vinci, né? Neste Sim. caso. E se formos a ver bem, nem valia a pena. Afinal, tanto a Capela Sistina como a Basílica de São Pedro têm a sua beleza e têm milhares de visitantes, turistas, devotos durante o ano inteiro. Lá está. Isso é só um pequeno exemplo do que alguém pode ser levado a fazer quando é tomado pela inveja. Leva a pessoa a não acreditar que há espaço para todos, ainda que tenham a mesma vocação. E é um exemplo que se encaixa perfeitamente, porque na psicologia a inveja é como um pecado inútil. Interessante. Tenho a ideia de que a psicologia pode olhar para este termo mais como uma emoção do que como um pecado, não é? Mas de que modo é que considera a inveja como um pecado inútil? Então, no sentido em que aponta para uma emoção que revela uma falta e não para uma necessidade de prejudicar alguém. Ok. Ou seja, é considerada uma emoção humana onde uma pessoa percebe que a outra tem algo valioso que também gostaria de ter e isso causa-lhe desconforto, frustração ou até mesmo sofrimento devido à comparação. Creio que seja também importante esclarecer que a inveja não se aplica apenas a algo material. Esse desconforto, frustração e ainda diria irritação pode ser também por algo imaterial. Reconhecimento, talento, beleza, personalidade, inteligência ou até mesmo algo no âmbito das relações. Amizades, relacionamentos amorosos, atenção, prestígio social. Sim, e dá para perceber que nem tudo é o que está à vista. Sim. Além disso, é preciso ter em conta que a inveja tem 3 componentes principais. Vamos aqui explicar. A comparação, que já falámos aqui, não é? Comparar o que a pessoa é ou o que tem com o que eu não sou e com o que eu não tenho. Depois, segundo, a percepção de desvantagem. Aquela sensação de que o outro está sempre melhor do que eu nas várias áreas da vida, seja profissionalmente, seja no casamento, seja na paternidade, não é? E depois ainda a dor emocional, que é de onde vem o sofrimento, o ressentimento e a sensação de injustiça que a pessoa sente. Então achas que poderíamos resumir a perspectiva psicológica da inveja como eu encontro algo de valioso presente no outro, mas ausente em mim e isso dói? É por aqui? Nem mais nem menos, Inês, Ok. é isso mesmo. Resumo muito bem o que falámos até agora, mas é preciso ter cuidado, porque a inveja pode levar a pessoa não só a sentimentos ou pensamentos, mas também a comportamentos destrutivos.
Então, porque primeiro sente-se um descontentamento ou infelicidade porque alguém tem algo que nós não temos e depois um desgosto pela pessoa que tem o que nós não temos. E esse desgosto transforma-se em ódio e a inveja começa a corroer o nosso coração. De facto, há que ter em conta o que podemos fazer quando alimentamos e deixamos a inveja crescer e ganhar raízes. É preciso termos cuidado para não acabarmos com o barbante, Sim, não é? sim. Que não entendia que Michelangelo também tinha o seu espaço, não lhe ia roubar trabalho. E no fim, olha, quem se tramou foi ele. Sim, pois é, amiga. Olha, e não é por acaso que chamam a inveja da doença verde? Sim, curioso. Ficamos verdes de inveja, não é? curioso. Mas sabes uma coisa? Há esperança. E vamos ver isso já de seguida. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Então, prometemos esperança e aqui estamos, entendendo que a esperança e a inveja são palavras de facto muito distantes entre si para estarem no mesmo contexto, mas é possível, é possível. Claro, de facto, a inveja é um pecado. Mas a forma de o mostrar não é com acusação. É como está em Gálatas 6:1. Vou ler. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ou seja, há esperança sim, até mesmo para se tratar de um assunto difícil como este. E vamos fazê-lo, lá está, Sim. com mansidão. Porque o nosso objetivo, querida amiga que nos acompanhas, é que possas viver com mais contentamento pelo que já és e tens. Então, com isso não digo que deverias deixar de sonhar ou de querer algo mais para a tua vida, nada disso, mas vamos fazê-lo de forma a que não deixes de te alegrar com os que se alegram, não é? Como diz a Bíblia, e em vez de querer festejar quando os outros choram. Olha, a melhor coisa que devemos primeiramente fazer é um autoexame. Sempre, não é? Olharmos para dentro de nós, com a ajuda de Deus, já que só Ele é que é capaz de nos fazer chegar aos nossos pontos cegos, Certo. e fazermos as seguintes perguntas. Por que é que penso que tal coisa faz falta na minha vida? Faz mesmo falta ou eu só quero para não me sentir fora do grupo? Ou então, ok, estou a sentir um desconforto diante de uma boa notícia de uma amiga. Eu deveria estar feliz, porque é que não estou? E estas perguntas ajudam, mas e quando as coisas ficam um bocadinho mais difíceis de lidar? Seria bom termos alguém por perto que seja de confiança, com quem possamos conversar abertamente sobre o assunto, ou seja, conversar sobre a inquietação que sentes em relação a algo ou a alguém. É claro que convém que seja uma pessoa de boa índole, não é? Que Sim. nos possa dar bons conselhos, que nos ajude a direcionar para o caminho certo, para o caminho que Deus tem para nós. Exatamente, porque quando olhamos muito para o caminho do outro e para o que Deus presenteia ao outro, deixamos de lado todo o trabalho que Ele tem feito na nossa vida, não é? E se olharmos para trás, será que não temos milhares de bênçãos que podemos contar? Isso. Temos de certeza. Aliás, será que já não lhes perdemos a conta? Pois é, quando não contamos, Perdemos a não conta. temos noção Sim. das quantas temos. E esse é mesmo, ou seja, o foco é para que o nosso olhar seja transformado e o nosso coração também. Não queremos condenar ninguém, nem trazer peso, mas não podemos deixar de dizer que a única pessoa que irá sofrer com a inveja, quem é? É o próprio invejoso, não é? Então, como diz este provérbio, muito conhecido, diz assim: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como o cancro nos ossos. E estando nós diante de uma vida plena em Deus, por que escolheríamos aquilo que nos faz mal? Sim. A única razão pela qual nos deixamos levar pelo que nos faz mal é porque o nosso olhar saiu daquilo que Deus desenhou para nós e ficamos coladas na história que é da outra pessoa. Sim. E isso ainda se deve a algo mais. Só se perde tempo a olhar muito para a outra pessoa, desta forma assim pejorativa, quando já não acreditamos na identidade e na individualidade que Deus nos deu, a cada uma de nós. E vamos ser honestas, ninguém aqui deseja realmente a vida da outra. Não, nós queremos a nossa própria vida. Eu concordo contigo, Inês, e para além de uma identidade e singularidade, Deus também tem planos e ideias específicas para cada uma de nós. Nós não somos todas iguais. Sim. Nada melhor do que crer que o valor de cada uma não depende do outro, nem do que ele possui, mas sim do valor e da dignidade que Deus nos concede.
Não apenas valor e dignidade, como também esperança para se viver verdadeiramente contente. E isso é plenamente possível. Até porque, muito provavelmente, a raiz do nosso problema está no facto de não estarmos lá estar contentes, agradecidas com o que temos. Se sentes que não és suficientemente boa e que há quem seja melhor e mais talentosa, é tempo de, se calhar, parar com esses pensamentos negativos. Pede a Deus que coloque o seu amor no teu coração em vez da inveja. Olha para ti com seriedade e assume tudo o que sentes para que sejas totalmente livre para viver os planos que Deus tem para ti. Já que apontam sempre para um futuro seguro e uma esperança. Sónia, li há uns dias um poema muito bonito que pode não rimar muito porque ele foi traduzido, mas que resume muito bem aquilo que acabaste de dizer. Foi escrito por uma senhora chamada Ellen Steiner Rice e diz assim: felicidade é algo que crias na tua mente, não é algo que busques nem que encontres. Não é algo que se compre com prata ou ouro, nem que se agarre com força. É só acordar e começar a cada dia, contando as bênçãos e oferecendo uma oração. É desistir de pensamentos que produzem descontentamento e aceitar o que vier como uma dádiva do céu. É desistir de desejar o que não se tem e transformar em melhor o que já se possui. É saber que a vida foi determinada e planeada e que Deus tem o mundo nas suas mãos. E é no contemplar o que Ele te dá para fazer que vais achar a felicidade e o prazer. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. O apóstolo Paulo escreveu numa das suas cartas umas palavras parecidas com as do poema. Diz assim: já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. O que ele está a querer dizer é que nós também podemos aprender a ficar contentes nas circunstâncias da nossa vida, porque um Deus amoroso e bondoso cuida de nós. Por isso incentivamos-te a que corras atrás da esperança que existe numa vida plenamente contente. Encontra a esperança hoje.